Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar nessa noite sobre a questão 216 do Livro dos Espíritos, que está lá na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, certo? Da pluralidade das existências, parecências físicas e morais. E a questão 216 é a seguinte: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores, né? Ou seja, o espírito vai trazer consigo os traços, né, adquiridos nas suas existências vividas anteriormente. E a resposta que foi dada a Kardec foi a seguinte: isso pode se dar, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente os reconhecereis. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações podem existir certas analogias entre as suas manifestações. Se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até porque um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso, desde que se arrependeu. Ou seja, o caráter, ele acompanha a gente, né, desde as nossas outras vivências anteriores, porém ele vai se modificando, ele vai se adaptando. E aí, com essas modificações, né, daquele caráter que às vezes era muito orgulhoso, né, muito desviado, de acordo com a posição que ele vai ocupando nas existências futuras, ele vai modificando, ele vai se aprimorando. Então, é isso a resposta que ele nos trouxe, né? Que o nosso caráter vai se modificando. E Miramês completa ainda essa questão. Ele traz para a gente um comentário que é o seguinte: certamente que o caráter moral acompanha a alma depois do túmulo. Não obstante, a vida obedecerá à força do progresso, e esse caráter se modifica diante das diversas modalidades diferentes do que encontra no caminho. Se em uma existência o espírito adquiriu pelos seus esforços no bem, a paciência, a dedicação, o trabalho honesto, a compreensão, a fé e a caridade e o amor, certamente que isso não foi produto somente daquela existência ou vivência. Essas virtudes são filhas das vidas que o espírito viveu. Que o espírito viveu na carne e no mundo espiritual. Isso é fruto da maturidade. Quando vem em outra existência corporal, o espírito não pode se esquecer dessas qualidades conquistadas. Mesmo que surgir na Terra, mesmo em que ele se surgir na Terra, em difícil condição social, nascendo em favelas ou mesmo no campo, ele não deixará de ser
uma criatura virtuosa. Se a vida o colocar no seio de uma família abastada, ele não mudará a sua estrutura espiritual. Continuará a ser o mesmo, pelo reflexo da consciência e no dia a dia que vive. Da mesma forma, se é a ignorância que predomina no espírito, o espírito conserva o atavismo, de sorte que essa ignorância o guiará em outras vidas. Mesmo que renasça em família virtuosa, fará com frequências as coisas que a virtude desaprova. Entretanto, nunca devemos generalizar ideias, pois o espírito pode, de uma hora para outra, começar a modificar a sua vida, alcançando qualidades enobrecidas. A maturidade pode surgir de momento a momento, mas nunca que seja filha dádiva, e sim conquista de passo a passo, de dia a dia. A alma somente esquece o mal que por ignorância faz, nunca o bem. E assim, por ele, assim, por ser filho, o bem das leis naturais de Deus, quando alguém passa a esquecer o bem que vinha fazendo, é porque aquele bem não tinha se solidificado ainda em seu coração. Com o passar do tempo, o próprio tempo dá-lhe a noção verdadeira da vida que há de se levar. De trabalho, de honestidade, de compreensão e de amor e caridade. O mundo se encontra atualmente em um turbilhão de desespero. A humanidade sofre de todas as maneiras por se alimentar do orgulho e do egoísmo, de forças negativas que são devoradoras das qualidades enobrecidas. A receita para a harmonia de todas as raças na Terra se encontra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cujos preceitos de luz nos induzem a viver mais feliz, mostrando que tudo é obra do Criador e que nós, encarnados e desencarnados, somos apenas usufrutuários das dádivas celestiais. Se queremos herdar bens precedentes de nós mesmos em outras existências, procuremos nos transformar moralmente hoje, agora. Mudemos de vida. Observemos os grandes homens da história, que são exemplos de vida reta, sem nos esquecermos do maior de todos eles, Jesus, padrão moral por excelência, sendo ele o caminho que deveremos seguir para encontrar a paz de consciência, aprendendo com Jesus como viver e entender, e por seu intermédio conhecer a verdade. A vida nos mostra as modificações constantes que devemos realizar, polindo os nossos ideais, iluminando as nossas qualidades, recebendo no coração a luz de Deus e abrindo os nossos braços no sentido de que Cristo possa nascer em nossos corações, espírito e alma. Toda modificação moral com Jesus requer sofrimento, sacrifício,
problemas inúmeros e dores incontáveis. Toda subida exige esforço. As mudanças que ocorrem com os espíritos não são somente interiores. As reencarnações nos levarão a posições diferentes, para que aprendamos com elas a humanidade e o amor, e o direito de cada criatura onde ela se encontra, mais uma vez afirmar, para que possamos herdar qualidades morais elevadas. Plantemos as boas sementes que já conhecemos e de que o Evangelho é um celeiro inesgotável. Então, meus amigos, está dizendo o que aqui para nós esse comentário? Que o nosso caráter moral nos acompanha após o túmulo, né? Quando a gente desencarna. O nosso caráter moral, ele vai nos acompanhar em todas as encarnações, né? E que nós temos que observar a melhora, o progresso do nosso caráter, que o nosso caráter, ele se modifica diante das diversas modalidades diferentes que vamos encontrar no caminho, que é nas nossas diferentes encarnações. Então, nós estamos, né, ele nos diz que nos acompanha e vai estar melhorando a cada encarnação. Mas para isso temos que buscar, né, nos inspirarmos e seguirmos o modelo e os exemplos de Jesus. Então, meus irmãos, fica aí para nós a reflexão dessa questão 216, né, que foi sobre a existência, né, sobre diante das novas existências, se o nosso espírito conservará o caráter moral das existências anteriores. Então, né, nos foi dito que sim, que ele conservará e melhorará, né, a cada progresso que fizermos nas nossas encarnações futuras. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e que Jesus nos abençoe.